Boa tarde, bom dia e boa noite. Hoje eu estarei apresentando a todos vocês um conteúdo de extrema importância, que é a descoberta sobre a Roma Antiga. Meu nome é Daniela Maracaípe e sou a professora de História. Então vamos lá navegar a grande importância que foi, a descoberta da cidade de Roma. Eu deixei um pequeno trecho, muito interessante. Nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. E como seria que surgiu tudo isso? A gente tem duas, teorias sobre a origem de Roma. A primeira seria a origem histórica, feita pelos historiadores. Outra é uma origem mitológica, que seria uma lenda romana. E como seria essa origem histórica? Então vamos lá. Segundo a maioria dos historiadores, Roma se originou de uma fortaleza fundada pelos latinos para defendê-los da ameaça dos etruscos. Então aí Roma foi fundada por vários povos, que estavam sendo ameaçados pelos etruscos. Então eles começaram a se locomover até chegar ao local que hoje atualmente é Roma. A gente também temos uma de extrema importância, que seria a teoria da lenda romana. A fundação de Roma de acordo com a lenda. E como seria essa lenda? Segundo a lenda, os gêmeos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre por ordens de Amulho, o usurpador do trono. Amamentados por uma loba e depois criados por camponeses, os irmãos votaram para destronar Amulhos. Os irmãos receberam uma missão. E qual seria essa missão, gente? Fundar Roma, que ocorreu em 753 a.C. Rômulo, após um desentendimento com seu irmão, ele acabou matando seu irmão e se transformou no primeiro rei de Roma. A imagem abaixo representa uma loba amamentando os dois irmãos, que seria Rômulo e Rêmulo. E agora a gente vai discutir a sociedade romana. Como era essa sociedade? A sociedade romana era dividida em três classes. Os patrícios ou nobres, que eram descendentes das famílias que promoveram a ocupação inicial de Roma, eram grandes proprietários de terra e de gado. E quem seriam os plebeus? Eram pequenos agricultores, comerciantes, pastores, artesãos e constituíam a maioria da população e não tinha nenhum tipo de direito político. E quem seriam os escravos? Eram plebeus endividados e principalmente prisioneiros de guerra, que realizavam todo tipo de trabalho e eram considerados bens materiais. Não tinham nenhum tipo de direito civil e nem político. No próximo tópico, a gente vai abordar o que foi esse Império Romano. O Império Romano foi uma grande civilização antiga, dividida em Alto Império e Baixo Império. A sua capital, de onde partiram as decisões imperiais, era a Roma Antiga. O chamado Alto Império foi um período de muitas e muitas riquezas, várias expansões territoriais, abrangendo os governos de Otávio Augusto e Diocleciano. Então, esses foram os grandes imperadores que prosperou as riquezas de Roma. Já no Baixo Império, que começou nos anos finais do governo de Diocleciano, até o fim do Império Romano no Ocidente, foi um momento em que a política interna entrou em colapso. As invasões dos povos bárbaros dizimaram o poder romano. No próximo, a gente vai discutir quais seriam essas expansões territoriais feitas no território. Um dos principais destaques do Império Romano no momento do auge foram as expansões territoriais, conseguiram destruir civilizações no Cartago, região de origem fenícia, e conquistar toda a rota marítima do mar Mediterrâneo. O Império alcançou uma imensidão territorial de aproximadamente 7 milhões de metros quadrados. Entre os territórios conquistados destacam-se a Grécia, o Egito, a Macedônia, a Gália, a Germânia, a Trácia e a Síria, e a Palestina também. Foi justamente pensando na administração que Otávio Augusto criou a política do Pax Romano.
E como seria essa expansão romana ocorrida? As terras conquistadas pertenciam ao Estado e o Estado transformava essas terras públicas para distribuí-las depois para os cidadãos romanos. As expansões romanas intensificou ainda o trabalho do escravo, devido ao grande aumento de prisioneiros de guerra. Os plebeus estavam cada dia mais insatisfeitos, predispostos e revoltados. Tibério e Caio Crago tentaram sem sucesso reverter as situações. Para conter as queixas dos cidadãos pobres, o governo romano passou a distribuir trigo e oferecer espetáculos gratuitos, que ficou conhecido como a política do pão e circo. E como seria essa política do pão e circo? A política do pão e circo tinha como objetivo apessugar, aliviar a população, na sua maioria plebeus, através da promoção de grandes banquetes, festas, eventos esportivos, artísticos, e assim, distribuir alimentação para o povo. E como ele fazia isso? Um desses espetáculos eram servidos no Coliseu, onde acontecia guerras, dos gladiadores, enquanto estavam ali os gladiadores lutando contra leões ou contra os prisioneiros mesmos que foram capturados nas guerras, eles estavam distribuindo pão para apaziguar, as revoltas da população romana. A gente vai discutir quais seriam esses períodos romanos que foram subdivididos em 3 períodos: monarquia, república e o império. Como seria essa tal monarquia? Nesse período, a Roma foi governada por 7 reis, sendo os 4 primeiros romanos e os 3 últimos etruscos. Foi nesse período que Roma adquiriu um aspecto, de grande cidade. O último rei etrusco foi Tarquínio, o soberbo. Ele foi disposto em 509 a.C. No seu lugar, ficaram no poder 2 magistrados, chamados consúlios. Com isso, terminava o período monárquico e se tinha o início ao período republicano. Como seria esse período republicano, que ficou conhecido como a República? Um período onde os patrícios tinham poder e controlavam as instituições políticas, exercendo o governo em benefício próprio. Época em que teve início a expansão de Roma pela Península Itálica. E aí a gente novamente estamos articulando com vocês como era formada a pirâmide social da Roma. Em cima tinha os patrícios, que eram formados por aristocracia romana, cidadãos que pertenciam à família rica, que tinham terras e criavam animais. Abaixo deles tinham os plebeus, que eram agricultores, artesãos, e normalmente trabalhavam para os patrícios. Eles não participavam da política romana. E quem seriam esses clientes? Grupos de pessoas constituídos por pobres, escravos, libertos, estrangeiros e filhos ilegítimos. Também não tinham participação na política. Por último, ficam os escravos, constituídos à base de mão de obra de Roma, classe formada principalmente por pessoas que eram capturadas após as conquistas territoriais romanas. Tópico, a gente vai articular como era essa estrutura de poder. Tem o Senado, que controla os magistrados, que segue uma carreira política, uma carreira de honras, e os cargos são temporários. Abaixo deles fica uma Assembleia Popular, que era formada pelos patrícios e plebeus. Eles votavam em leis e votavam nas guerras. E tem o Conselho de Plebeus, formado só pelos plebeus, que votavam nos prespistos, que é conhecido como decreto. E como seria uma literatura romana ocorrida na Roma? No universo das letras latinas surgiu o maior poeta romano, Virgílio Morão. Em suas obras, conhecida como Eneida, ele buscou desenvolver a valorização da expansão romana. E na sua narrativa poética, o que foi que ele articula nessa narrativa de Eneida? Que encontra-se em metodologia sobre o grande herói Eneida que deixou a cidade de Troia e segue para a Península Itálica. Os seus descendentes fundaram a cidade de Roma. Então, o aspecto, quando se lembra de Roma, se vem a literatura e a... Então, temos a arquitetura romana. Podemos observar numa imagem aí muito linda, uma estátua que representa um romano. As riquezas imperiais romanas proporcionou o desenvolvimento da arquitetura. Essa é marcada pelo arco de volta plena ou perfeita, e as cúpulas dos tetos são construídas em forma de abobada, semelhante a uma meia-bola. Outra característica bastante foi a funcionalidade. Assim, o grande espaço do poder público eram amplos e propício para a circulação das pessoas. As grandes estátuas e esculturas da arte romana também são do Alto Império. A famosa coluna de Trajano, um monumento vertical bastante alto, buscava demonstrar as qualidades cívicas e morais dos nomes políticos.
E como seriam as grandes obras, né, que teve sido realizada em Roma? A gente tem a escultura romana, como segue as imagens abaixo, tem a coluna de trânsito, que era uma coluna muito alta, e tem as obras romanas, que são, né, os palácios, o Coliseu e entre outros. Só que de grande importância para vocês é a grande obra. Como seria, né, o Coliseu, a grande obra de Roma? A grande Roma de Roma, o Coliseu foi construído em um local que havia sido devastado pela grande incêndio de Roma durante o governo de Nero. As obras então serviam para animar a população e também para entregar a tão famosa política do pão e circo. A construção passaria a abranger os mais interessantes obstáculos da época, como a luta de gladiadores e execuções. Para celebrar o fim das obras, Tito ordenou os jogos iniciais no ano 80. O fim do governo de Tito foi seguido por uma grande catástrofe, né, uma erupção, novos incêndios em Roma, o surto da peste. Com a situação apaziguada, iniciaram-se 100 dias de jogos para entreter a população e foi aí que o Coliseu foi tomado de uma série de atrações. Então, no Coliseu, havia luta de gladiadores, como também execuções das pessoas que eram capturadas em guerras. A gente podemos observar na imagem que segue aí, que, né, tinha todo aquele partimento, né, por dentro, como um local bastante espaçoso para que as pessoas pudessem circular. E quando as pessoas estavam assistindo, foi aqui que aconteceu o Circo do Pão, né, Circo do Pão, que as pessoas estavam assistindo e eles recebiam pão para apaziguar, né, a situação que estavam passando a Roma, para que as pessoas, né, não se revoltassem. E o fim da República ficou conhecida como as inúmeras vitórias militares deram prestígio e popularidade aos generais romanos e elas já não aceitavam mais as ordens consúleis nem do Senado. Júlio César, um político de origem nobre, estabeleceu uma ditadura pessoal, concentrando em sua mão o poder religioso, político e militar. 2 anos também, né? Ele acabou sendo assassinado em pleno Senado. Outros militares disputaram o poder. Caio Otávio impôs seu domínio sobre as províncias romanas na África, que estavam sob o comando de Lepido. Em 31 a.C., venceu seu rival Marco Antônio e era o fim da Grande República. E como iniciou o Império? No Império, as instituições republicanas, como o Senado e as magistraturas, foram mantidas, mas tiveram seus poderes reduzidos, sendo o imperador a autoridade máxima, concentrando em suas mãos todo o poder. A sucessão imperial não obedecia a nenhuma regra fixa. O poder era de origem militar e o próprio imperador escolhia seu sucessor. O Senado somente confirmava sua decisão. No próximo tópico, a gente vai conhecer, né, um dos principais, né, imperadores romanos. O primeiro foi o Caio Otávio, membro do último triunfado da República, foi o primeiro imperador de Roma, Caio Otávio, com o título de Augusto, que significa magnífico ou venerado. Reinou sozinho por mais de 40 anos. Segue aí a imagem, né, uma escultura dele. Qual seria o próximo imperador? Imperador Tibério. Imperador Tibério, segundo o imperador romano, foi um administrador eficiente que impôs respeito e serenidade no desempenho dos cargos públicos. Durante seu governo, Jesus Cristo foi crucificado na Palestina. Aí segue a imagem dele, de Tibério. Outro imperador muito conhecido foi o imperador Calígula. O imperador era despótico, colocou-se como monarca absoluto e exigiu que lhe prendesse honras divinas e lembrado na história por sua crueldade e insanidade. Aí segue a imagem desse rapaz, né, o grande imperador. Após esse, que eu acabei de informar a todos vocês, a gente tem o imperador Nero. Quem seria esse imperador Nero? O último imperador da dinastia inaugurada por Augusto assumiu o poder e nele se conservou recorrendo a diversos crimes, inclusive o assassinato do seu meio-irmão, da sua mãe e da sua primeira esposa. Em 64, acusado de incendiar Roma, como podemos observar a imagem aí, atrás dele a gente podemos observar Roma pegando fogo. Ele culpou os cristãos e mandou persegui-los, e acabou se suicidando no ano 68. O próximo imperador foi conhecido como Trajano.
Era de origem espanhola, estendeu os limites do Império Romano ao seu poder máximo, distribuiu gratuitamente trigo aos pobres e os ingressos para circos e teatros e deixou de ser cobrados. Aí a gente tem o imperador Trajano. O próximo imperador foi o Marcos Aurélio. Conhecido como imperador filosófico, foi um sábio administrador, um hábil general e um grande escritor filosófico. No livro Meditações é considerado uma obra importante dentro do estoicismo. A gente podemos observar aí a capa do seu livro. E a gente tem o imperador Teodósio. Em 395 dividiu o Império Romano em duas partes, o Império Romano Ocidental, com uma capital localizada em Roma, e o Império Romano Oriental, com a capital em Constantinopla. Aí a gente vê uma imagem de Teodósio. E a vida das províncias como era. O Império Romano estava dividido em províncias, administrado por governadores nomeados pelo imperador, e sua língua era o latim, que era oficial. Encerro minha apresentação aqui e até a próxima.